Diário de Lucy Winsterra, 12 de setembro. Como todos eles são bons para mim, eu adoro esse querido Dr. Van Helsing. Eu pergunto por que ele estava tão ansioso com essas flores. Ele positivamente me assustou. Ele era tão feroz e, no entanto, ele devia estar certo, pois já sinto o conforto delas. De alguma forma, não tenho medo de ficar sozinha esta noite e posso dormir sem medo. Não me importarei de bater as asas do lado de fora da janela. Oh, a terrível luta que tenho travado tantas vezes contra o sono ultimamente, a dor da insônia ou a dor do medo de dormir, e com os horrores desconhecidos que ela tem para mim. Quão abençoadas são algumas pessoas cujas vidas não têm medo, nem pavores, para quem o sono é uma bênção que vem todas as noites e não traz nada além de bons sonhos. Bem, aqui estou esta noite, esperando dormir, e deitada como Ofélia na peça, com gritos virgens e cócegas de donzela. Nunca gostei de alho antes, mas esta noite está uma delícia. A paz em seu cheiro. Já sinto o sono chegando. Boa noite a todos. Diário do Dr. Seward, 13 de setembro. Liguei para Berkeley e encontrei Van Helsing, como sempre atualizado. A carruagem, encomendada no hotel, estava esperando. O professor pegou sua bolsa, que agora sempre traz consigo. Que tudo seja abatido exatamente. Van Helsing e eu chegamos a Willingham às 8 horas. Foi uma manhã adorável. O sol forte e toda a sensação fresca do início do outono pareciam a conclusão do trabalho anual da natureza. As folhas estavam adquirindo todos os tipos de cores lindas, mas ainda não havia começado a cair das árvores. Quando encontramos a senhora Winsterra saindo da sala matinal. Ela sempre acorda cedo. Ela nos cumprimentou calorosamente e disse: "Você ficará feliz em saber que Lucy está melhor. A querida criança ainda está dormindo." Olhei para o quarto dela e a vi, mas não entrei, para não incomodá-la. O professor sorriu e parecia bastante exultante. Ele esfregou as mãos e disse: "Ah, achei que tinha diagnosticado o caso. Meu tratamento está funcionando." Ao que ela respondeu: "Você não deve levar todo o crédito para si mesmo, doutor. O estado de Lucy esta manhã deve-se muito a mim." "O que você quer dizer, senhora?" perguntou o professor. "Bem, eu estava preocupada com a querida criança durante a noite e entrei no quarto dela. Ela dormia profundamente, tão profundamente que nem a minha chegada a acordou. Mas o quarto estava terminantemente abafado. Havia muitas daquelas flores horríveis e de cheiro forte por toda parte, e ela tinha um monte delas em volta do pescoço. Temi que o odor forte fosse demais para a querida criança, em seu estado de fraqueza. Então levei todos embora e abri um pouco da janela para deixar entrar um pouco de ar fresco. Você ficará satisfeito com ela, tenho certeza." Ela foi para o seu boudoir, onde geralmente tomava o café da manhã cedo. Enquanto ela falava, observei o rosto do professor e o vi ficar cinza acinzentado. Ele conseguiu manter o autocontrole enquanto a pobre senhora estava presente, pois conhecia o estado de saúde dela e o quão prejudicial seria um choque. Ele realmente sorriu para ela, enquanto segurava a porta aberta para ela entrar em seu quarto. Mas no instante em que ela desapareceu, ele me puxou de repente e à força para a sala de jantar e fechou a porta. Então, pela primeira vez na minha vida, vi Van Helsing desmoronar. Ele ergueu as mãos sobre a cabeça numa espécie de desespero mudo e depois bateu as palmas de uma forma impotente. Finalmente, ele sentou-se numa cadeira e, colocando as mãos diante do rosto, começou a soluçar, com soluços altos e secos que pareciam vir do próprio coração partido. Depois ergueu novamente os braços, como se apelasse a todo o universo. "Deus, Deus, Deus", ele disse, "o que fizemos? O que fez esta pobre coitada que nos afligiu tanto? Existe ainda o destino entre nós, enviado do mundo pagão de antigamente, para que tais coisas
devam acontecer, e de tal maneira. Esta pobre mãe, sem saber, e pelo melhor que ela pensa, fez algo como perder a filha de corpo e alma, e não devemos contar a ela, nem devemos avisá-la, ou ela morre. Então ambas morrem. Oh, como estamos cercados, como estão todos os poderes dos demônios entre nós. De repente, ele ficou em pé. Venha, disse ele, venha, devemos ver e agir, demônios ou não, ou todos os demônios ao mesmo tempo, não importa. Devemos lutar contra ele mesmo assim. Ele foi até a porta do corredor, pegar sua bolsa, e juntos subimos para o quarto de Lucy. Mais uma vez, fechei a persiana, enquanto Van Helsing se dirigia à cama. Desta vez, ele não se assustou ao olhar para o pobre rosto, com a mesma palidez horrível e serosa de antes. Ele usava um olhar de tristeza severa e pena infinita, com aquela sua inspiração sibilante, que tanto significava. Sem dizer uma palavra, ele trancou a porta e começou a colocar sobre a mesinha os instrumentos para mais uma operação de transfusão de sangue. Há muito tempo eu havia reconhecido a necessidade e começado a tirar o casaco, mas ele me impediu com uma mão de advertência. Não, ele disse, hoje você deve operar. Eu fornecerei. Você já está enfraquecido. Enquanto falava, ele tirou o casaco e arregaçou a manga da camisa. Novamente a operação, novamente o narcótico, novamente algum retorno da cor às bochechas acinzentadas e a respiração regular do sono saudável. Desta vez observei, enquanto Van Helsing se recrutava e descansava. Logo, ele aproveitou a oportunidade para dizer à senhora Winsterra que ela não deveria retirar nada do quarto de Lucy sem consultá-lo, que as flores tinham valor medicinal e que a respiração do seu odor fazia parte do sistema de cura. Então ele mesmo assumiu o cuidado do caso, dizendo que vigiaria esta noite e a próxima e me avisaria quando voltar. Depois de mais de uma hora, Lucy acordou do sono, revigorada e iluminada, e aparentemente não muito pior depois de uma terrível provação. O que tudo isso significa? Estou começando a me perguntar se meu longo hábito de vida entre os loucos está começando a afetar meu próprio cérebro. Diário de Lucy Winsterra, 17 de setembro, 4 dias e noites de paz. Estou ficando tão forte de novo que mal me conheço. É como se eu tivesse passado por um longo pesadelo e tivesse acabado de acordar para ver o lindo sol e sentir o ar fresco da manhã ao meu redor. Tenho uma vaga lembrança de longos e ansiosos tempos de espera e medo e escuridão, em que não havia nem mesmo a dor da esperança para tornar a angústia atual mais comovente. E depois, longos períodos de esquecimento e o retorno à vida como um mergulhador que emerge através de uma grande pressão de água. Desde que, porém, o Dr. Van Helsing esteve comigo, todos esses pesadelos parecem ter passado. Os ruídos que costumavam me assustar, as batidas nas janelas, as vozes distantes que pareciam tão próximas de mim, os sons ásperos que vinham de não sei de onde e me ordenavam fazer não sei o que, tudo isso cessou. Vou para a cama, agora sem medo de dormir. Eu nem tento ficar acordada. Passei a gostar muito de alho e todos os dias chega uma caixa cheia de Harlem para mim. Esta noite, o Dr. Van Helsing irá vigiar. Encontrei-o dormindo 2 vezes quando acordei, mas não tive medo de dormir de novo, embora os galhos ou morcegos ou algo assim batessem quase com raiva contra as vidraças. The Pall Mall Gazette, 18 de setembro. A perigosa aventura do lobo escapado do Jardim Zoológico. Em entrevista com o guardião do Jardim Zoológico. Depois de muitas perguntas e quase o mesmo número de recusas, e usando perpetuamente as palavras Pall Mall Gazette como uma espécie de talismã, consegui encontrar o guardião, Thomas Builder. Ele mora em um dos chalés no recinto, atrás da Casa dos Elefantes, e estava sentado tomando café quando o encontrei.
Thomas e sua esposa são gente hospitaleira, idosos e sem filhos. E se o exemplar de que desfrutei de sua hospitalidade for do tipo mediano, suas vidas devem ser bastante confortáveis. O guardião não iniciaria o que chamava de negócios até que o jantar terminasse e todos ficassem satisfeitos. Então, quando a mesa foi retirada, ele acendeu o cachimbo e disse: "Agora, senhor, você pode perguntar o que deseja. Eu sei onde você está querendo chegar, aquele lobo que escapou. Exatamente. Quero que você me dê sua opinião sobre isso. Apenas me diga como isso aconteceu. E quando eu souber os fatos, farei com que você diga o que você considera ter sido a causa disso e como você acha que todo o caso terminará." "Tudo bem, chefe. Isto aqui é sobre a velha história. Aquele lobo que chamamos Berserker era um dos 3 lobos cinzentos que vieram da Noruega para Jamrak. Bem, senhor, fui cerca de 2 horas depois de me alimentar. Ontem, quando vi pela primeira vez minha perturbação, eu estava fazendo uma ninhada na casa dos macacos para um jovem puma que está doente. Mas quando ouvi os gritos e as corujas, saí imediatamente. Lá estava Berserker. Não havia muita gente naquele dia, e por perto estava apenas um homem, um sujeito alto e magro, com o nariz achatado e barba pontuda, com alguns fios de cabelo branco escorrendo por ela. Ele tinha uma aparência fria e olhos vermelhos, e senti uma espécie de antipatia por ele, pois parecia que era com ele que eles estavam irritados. Ele colocou luvas de pelica brancas nas mãos e apontou os animais para mim e disse: "Guardião, esses lobos parecem chateados com alguma coisa." "Talvez seja você", eu disse, pois não gostei do ar que ele se deu. Ele não ficou bravo, como eu esperava, mas sorriu com uma espécie de sorriso insolente, com a boca cheia de dentes brancos e afiados. Bem, foi uma coisa estranha, mas quando os animais nos viram conversando, eles se deitaram. E quando fui até Berserker, ele se deixou acariciar nas suas orelhas como sempre. O homem colocou a mão e acariciou as orelhas do velho lobo também. "Cuidado", eu digo, "Berserker é rápido." "Não importa", disse ele. "Estou acostumado com eles. Você mesmo está no negócio? Pois um homem que negocia com lobos é um bom amigo dos tratadores." "Não", diz ele, "não exatamente no ramo." O velho Berserker ficou olhando para ele até ele sumir de vista. "Bem, ontem à noite, assim que a lua nasceu, todos os lobos daqui começaram a uivar. Não havia ninguém por perto, exceto alguém que evidentemente estava chamando um cachorro em algum lugar nos fundos da estrada do parque. 1 hora ou 2, saí para ver se estava tudo bem, e estava. Pouco antes da meia-noite, dei uma olhada, mas quando parei em frente à jaula do velho Berserker, vi os trilhos quebrados e retorcidos." "Alguém mais viu alguma coisa?" "Um de nossos jardineiros relatou que estava passando quando viu um grande cachorro cinza saindo pelas bordas do jardim. Pelo menos é o que ele diz, mas eu mesmo não dou muita importância a isso, já que ele nunca disse nada sobre isso para sua patroa quando chegou em casa, e foi só depois da fuga do lobo. Foi divulgado e passamos a noite inteira caçando Berserker no parque, porque ele se lembrava de ter visto alguma coisa. Minha própria crença era que o anúncio no Harmony entrou em sua cabeça." "Agora, Sr. Builder, pode explicar de alguma forma a fuga do lobo?" "Bem, senhor", disse ele, com uma espécie de modesta suspeita, "acho que posso, mas não sei como você ficaria satisfeito com a teoria." "Certamente que eu farei. Se um homem como você, que conhece os animais por experiência própria, não pode arriscar um bom palpite, quem tentará?" Eis que de repente surge Berserker e foi recebido e acariciado como uma espécie de filho pródigo vulpino. O velho Builder examinou-o todo com a mais terna solicitude e quando terminou com seu penitente disse: "Eu sabia que o pobre velho iria se meter em problemas."
Eu não disse isso o tempo todo? Aqui está a cabeça dele toda cortada e cheia de cacos de vidro. É uma pena que as pessoas possam cobrir suas paredes com garrafas quebradas. Isso é o que resulta. Venha, Berserker. Ele pegou o lobo e trancou-o numa jaula com um pedaço de carne que satisfazia, pelo menos em quantidade, as condições elementares do bezerro cevado, e foi apresentar o relatório. Saí também para relatar a única informação exclusiva que hoje se dá sobre a estranha escapada de um zoológico. Diário do Dr. Seward, 17 de setembro. Depois do jantar, eu estava ocupado em meu escritório, postando meus livros, que devido à impressão de outros trabalhos e às muitas visitas a Lucy, infelizmente estavam atrasados. De repente, a porta foi aberta e meu paciente entrou correndo. Fiquei pasmo, pois é quase desconhecido que um paciente entre, por conta própria, no escritório do superintendente. Sem perceber, ele foi direto para mim. Ele tinha uma faca na mão e, como vi que ele era perigoso, tentei manter a mesa entre nós. Ele era muito rápido e muito forte para mim, pois antes que eu pudesse recuperar o equilíbrio, ele me atingiu e cortou meu pulso esquerdo, com bastante severidade. Antes que ele pudesse atacar novamente, porém, segurei minha mão direita e ele caiu de costas no chão. Meu pulso sangrou muito e uma pequena poça escorreu no carpete. Percebi que meu amigo não tinha intenção de fazer mais esforço e me ocupei amarrando meu pulso. Mantenho um olhar atento sobre a figura prostrada o tempo todo. Quando os atendentes entraram correndo e voltamos nossa atenção para ele, sua atitude me deixou positivamente enojado. Ele estava deitado de bruços no chão, lambendo como um cachorro o sangue que havia caído do meu pulso ferido. Ele foi facilmente preso e, para minha surpresa, acompanhou os atendentes com bastante placidez, simplesmente repetindo continuamente: "O sangue é a vida, o sangue é a vida." Não posso me dar ao luxo de perder sangue neste momento. Tenho perdido muito ultimamente para o meu bem físico, e então a tensão prolongada da doença de Lucy e suas fases horríveis estão me afetando. Estou muito cansado e preciso descansar. Felizmente, Van Helsing não me convocou, por isso não preciso renunciar ao sono. Esta noite eu não poderia ficar sem isto. Telegrama de Van Helsing para Seward. Carfax, 17 de setembro. Não deixe de estar em Hillingham esta noite. Se não estiver observando o tempo todo, visite com frequência e veja se as flores estão como colocadas. Muito importante, não falhe. Estarei com você o mais rápido possível após a chegada. Diário do Dr. Seward, 18 de setembro. Acabei de sair do trem para Londres. A chegada do telegrama de Van Helsing me encheu de consternação. Uma noite inteira perdida. E sei por amarga experiência o que pode acontecer numa noite. Claro que é possível que tudo esteja bem, mas o que pode ter acontecido? Certamente há alguma condenação horrível pairando sobre nós, de que todo acidente possível nos frustrará em tudo o que tentamos fazer. Levarei este cilindro comigo e então poderei completar minhas anotações no fonógrafo de Lucy. Memorando deixado por Lucy Winsterra. 17 de setembro, noite. Escrevo isso e deixo à vista para que ninguém se meta em problemas por minha causa. Este é um registro exato do que aconteceu esta noite. Sinto que estou morrendo de fraqueza e mal tenho forças para escrever. Mas isso deve ser feito, se eu morrer fazendo isso. Fui para a cama como sempre, tomando cuidado para que as flores fossem colocadas conforme as instruções do Dr. Van Helsing, e logo adormeci. Fui para a cama, como sempre, tomando cuidado para que as flores fossem colocadas conforme as instruções do Dr. Van Helsing, e logo adormeci. Fui acordada pelo bater de asas na janela, que começou depois daquele sonambulismo no penhasco em Whitby.
quando Mina me salvou e que agora conheço tão bem. Não tive medo, mas desejei que o Dr. Seward estivesse na sala ao lado, como o Dr. Van Helsing disse que estaria, para que eu pudesse ligar para ele. Tentei dormir, mas não consegui. Então me veio o antigo medo de dormir e decidi ficar acordada. Perversamente, o sono tentaria vir quando eu não o quisesse. Então, como temia ficar sozinha, abri a porta e gritei: "Tem alguém aí?" Não houve resposta. Tive medo de acordar a mãe e fechei a porta novamente. Então, lá fora, nos arbustos, ouvi uma espécie de uivo, semelhante ao de um cachorro, porém mais feroz e profundo. Fui até a janela e olhei para fora, mas não consegui ver nada, exceto um grande morcego, que evidentemente batia as asas contra a janela. Então voltei para a cama, mas decidi não dormir. Logo a porta se abriu e minha mãe olhou para dentro. Vendo pelo meu movimento que eu não estava dormindo, ela entrou e sentou-se ao meu lado. Ela disse-me ainda mais doce e suavemente do que de costume: "Estava preocupada contigo, querida, e vim ver se estavas bem." Temi que ela pudesse pegar um resfriado ali sentada e pedi que ela viesse dormir comigo. Então ela foi para a cama e deitou-se ao meu lado. Ela não tirou o roupão, pois disse que só ficaria um pouco e depois voltaria para sua cama. Enquanto ela estava deitada em meus braços e eu nos dela, as batidas chegaram à janela novamente. Ela ficou um pouco assustada e gritou: "O que é isso?" Tentei acalmá-la e finalmente consegui, e ela ficou quieta, mas eu podia ouvir seu pobre coração ainda batendo terrivelmente. Depois de um tempo, ouviu-se novamente o uivo no meio dos arbustos, e pouco depois houve um estrondo na janela, e muitos vidros quebrados foram jogados no chão. A persiana da janela foi soprada para trás, com o vento que soprava, e na abertura das vidraças quebradas estava a cabeça de um grande e magro lobo cinzento. A mãe gritou de susto, esforçando-se para se sentar, e agarrou-se descontroladamente a qualquer coisa que pudesse ajudá-la. Entre outras coisas, ela agarrou a coroa de flores que o Sr. Van Helsing insistiu que eu usasse no pescoço e arrancou-a de mim. Por 1 ou 2 segundos, ela se sentou, apontando para o lobo, e sentiu um gorgolejar estranho e horrível na garganta. Então ela caiu, como se tivesse sido atingida por um raio, e sua cabeça bateu na minha testa e me deixou tonta por um momento. A sala e tudo ao redor pareciam girar. Mantive os olhos fixos na janela, mas o lobo inclinou a cabeça para trás, e uma miríade de pequenos pontos parece soprar pela janela quebrada e girar, como a coluna de poeira que os viajantes descrevem quando há um Simon no deserto. Tentei me mexer, mas havia algum feitiço sobre mim, e o pobre corpo da querida mãe, que parecia já estar esfriando, pois seu querido coração havia parado de bater, pesou sobre mim, e não me lembrei de mais nada por um tempo. O tempo não pareceu longo, mas muito, muito terrível, até que recuperei a consciência. Em algum lugar próximo, um sino tocava, os cães por toda a vizinhança uivavam, e em nossos arbustos, aparentemente do lado de fora, um rouxinol cantava. Eu estava atordoada e estúpida de cor, terror e fraqueza, mas o som do rouxinol parecia a voz da minha falecida mãe, voltando para me confortar. Os sons pareciam ter acordado, as criadas também, pois eu podia ouvir seus pés descalços batendo no lado de fora da minha porta. Chamei-as e elas entraram, e quando viram o que tinha acontecido e o que estava deitado em cima de mim na cama, gritaram. O vento entrou pela janela quebrada e a porta bateu. Levantaram o corpo da minha querida mãe e a deitaram, coberta com um lençol, na cama, depois que eu me levantei. Eles estavam todos tão assustados e nervosos que eu os ordenei que fossem para a sala de jantar e cada um tomasse uma taça de vinho. A porta se abriu por um instante e fechou novamente. As criadas foram juntas para a sala de jantar e eu coloquei
as flores que tinha no peito, na minha querida mãe. Quando elas estavam lá, lembrei-me do que o Dr. Van Helsing me dissera, mas não gostei de removê-las. E além disso, gostaria que alguns dos criados se sentassem comigo agora. Fiquei surpresa que as empregadas não voltaram. Chamei por elas, mas não obtive resposta. Então fui até a sala de jantar procurá-las. Meu coração afundou quando vi o que havia acontecido. As 4 ficaram indefesas no chão, respirando pesadamente. A garrafa de xerez estava meio cheia sobre a mesa, mas havia um cheiro estranho e acre. Fiquei desconfiada e examinei a garrafa. Cheirava a láudano e, olhando no aparador, descobri que o frasco que a médica da mamãe usava para ela estava vazio. O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Estou de volta ao quarto com a mãe. Não posso deixá-la e estou sozinha, exceto pelos criados adormecidos, que alguém drogou, sozinha com os mortos. Não me atrevo a sair, pois posso ouvir o uivo baixo do lobo pela janela quebrada. O ar parece cheio de partículas, flutuando e circulando na corrente de ar que vem da janela, e as luzes brilham em azul e fracas. O que eu devo fazer? Deus me proteja do mal esta noite. Esconderei este papel em meu peito, onde o encontrarão quando vierem me ver. Minha querida mãe se foi. Já é hora de eu ir também. Adeus, querido Arthur. Se eu não sobreviver esta noite, Deus te guarde, querido, e Deus me ajude.